Só confirmar aqui. Muito bem. Consegui colocar para gravar. Podemos começar a nossa aula. Isso aí. Sejam muito bem-vindas, né? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o poder dos óleos essenciais no controle do peso. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui não estão com problemas de peso, né? Mas provavelmente conhecem alguém que tem problema com isso, né? Que esteja querendo perder uns quilinhos aí, controlar o peso, saber como diminuir algumas medidas. Então, hoje essa aula vai servir para isso, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre alguns óleos que nos ajudam no controle do nosso peso. Eu quero pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar no chat, e aí eu já posso ir respondendo. Ou se quiserem também no final participar, né, contar alguma experiência ou fazer alguma pergunta, vocês também podem ficar à vontade para abrir o microfone, então, e falar, tá bom? Vamos só colocar aqui. Aí eu consigo montar os microfones. Muito bem. Então tá. Vamos falar um pouquinho então sobre os óleos essenciais na nossa rotina, então, no controle do peso. Muitas pessoas sabem já disso, né? Mas eu gostaria de compartilhar isso aqui, porque é muito importante, né? Quando a gente fala de controle do peso, a gente tem o hábito de imaginar que, vou fazer uma dieta lá que perde 5 quilos em uma semana. Aí outra pessoa diz, não, faz aquela dieta da sopa lá, porque da dieta da sopa perde tantos quilos em uma semana. Né? Quem nunca ouviu isso, né? Eu tenho uma dieta boa. E chega essa época em que vai começar, né? Começa a esquentar, o pessoal começa a ficar preocupado com os quilinhos que ganhou no inverno, na quarentena, né? Agora a gente passou por esse tempo todo de isolamento social em casa, a gente acaba comendo um pouco mais e a gente acaba vendo isso quando a gente começa a tirar os casacos, né, e colocar as roupas de verão. Às vezes as roupas ficam apertadas e às vezes a gente começa a se sentir incomodado com aquelas gordurinhas que a gente não tinha, que a gente está vendo agora no espelho, né, tá vendo nas roupas. Sim, isso. Eu vou... A Valéria está falando aqui sobre os microfones. O pessoal vai entrando, vai fechando o seu som aí, qualquer coisa eu fecho aqui também, tá, Valéria? Pessoal, eu não me apresentei, né? Agora que eu me dei conta aqui de que tem bastante gente que eu não conheço aqui na sala, que talvez, não sei se já me conhece, né? Ou se é a primeira vez que está me vendo aqui. Meu nome é Jordana Gribler, né? Eu sou consultora de bem-estar. Sabrina, desculpa. Eu sou aromaterapeuta e educadora no uso dos óleos essenciais e consultora de bem-estar da doTERRA, tá bom? E líder também na doTERRA, né? A gente já tem uma equipe aí, então estamos trabalhando e ensinando, né, as pessoas e aromatizando, como a gente diz, o nosso Brasil aí, né? Levando os óleos essenciais a mais pessoas. Então, hoje, o nosso intuito aqui é justamente compartilhar com vocês algumas formas de nós utilizarmos os óleos essenciais na nossa rotina para que a gente possa ter mais saúde, né? E a gente possa também conseguir atingir, né, esse nosso propósito aí
no caso da perda de peso, né? Ou de manter o nosso peso, ou então de ganhar peso, né? Existe isso também. Tem pessoas que querem ganhar peso. Existe sim algumas formas de a gente fazer isso, tá bom? Mas a princípio a gente vai falar sobre esses hábitos saudáveis, que é uma coisa que todas as pessoas que começam nessas dietas na dieta para emagrecer, né, quer fazer uma dieta, ela precisa pensar nisso, né? Nesses 5 pilares aí. Eu falo sempre, quem já falar, né, já deve ter ouvido falar aí sobre essas 5 coisas que a gente precisa ter para manter o equilíbrio da nossa vida, né? Que são nada mais do que hábitos saudáveis. O primeiro de todos, né, e que a gente não pode esquecer quando a gente está falando em perder peso, é o sono, tá bom? Então, as pessoas elas têm o hábito de pensar, eu quero emagrecer tantos quilos até chegar o verão, e acaba começando a ficar ansiosa por causa disso, que não vai chegando os dias, vai passando os dias, você não consegue emagrecer, e aí você não consegue ter uma boa noite de sono, às vezes pratica exercício, às vezes não. Então, esses 5 hábitos aí são, eu diria que são os 5 hábitos das pessoas saudáveis, né? O primeiro hábito seria um sono de qualidade, né? O segundo, exercícios físicos, porque o nosso corpo ele não foi criado para ficar sentado na frente do sofá, né, com o celular na mão, não foi feito para ficar parado, né? A gente não foi criado, o nosso corpo, o corpo humano ele é uma máquina perfeita, mas ele não foi criado para ficar parado. Nós somos criados para, né, nos movimentar. Então, quanto mais a gente pratica exercício, melhor é para o nosso organismo, né? A gente sabe que o nosso organismo precisa, os nossos músculos precisam de exercício, o nosso organismo ele precisa da questão hormonal, né, e emocional que está relacionada com os exercícios. A gente precisa ter uma boa alimentação, né? E isso é uma coisa fundamental para quem está querendo emagrecer. Não podemos descartar isso da alimentação, porque eu sempre falo que os óleos essenciais eles não fazem milagres, né, gente? Não esperar que você vai tomar o óleo essencial, ou vai passar o óleo essencial, ou vai inalar o óleo essencial, e vai fazer, e os quilinhos vão sumir, né? Aqueles quilinhos indesejados vão sumir. Não existe isso, tá? Não existe mágica. Existe um processo, né? E a gente precisa entender isso. E respeitar os processos, né? Respeitar o nosso corpo e fazer com que a gente tenha esse equilíbrio em tudo isso, né? Uma alimentação saudável, exercícios físicos, um sono de qualidade, porque uma noite de sono bem dormida é algo muito importante para o nosso equilíbrio, todo o equilíbrio emocional e o equilíbrio hormonal também, tá bom? Então, essa questão de equilíbrio emocional e equilíbrio hormonal, elas estão relacionadas, na verdade, com os outros 3 pilares, que é o sono, exercício e alimentação. Mas eu coloquei aqui, são 5 hábitos, porque a gente precisa saber como fazer isso, como equilibrar o nosso lado emocional, como equilibrar o nosso lado hormonal também. Porque às vezes as pessoas dizem, eu estou fazendo dieta e estou fazendo exercícios e não consigo emagrecer. Mas a pessoa tem muita ansiedade, né? Tá, assim, com um nível de estresse muito elevado, ou tá com um desequilíbrio hormonal. Então, essas coisas afetam no processo de emagrecimento, muito mais do que a gente imagina, tá bom? Então, a gente vai falar hoje, basicamente, sobre alguns óleos essenciais, né, que vão nos ajudar nesses 5 pilares aí, tá bom? Vamos dizer assim, que mais na questão ainda de equilíbrio emocional e hormonal, e, claro, a gente consegue, né, também ajudar, né, nos outros hábitos aí, né, do sono, do exercício, da alimentação. Mas eu acredito sempre que esses 4, o 4 e o 5 ali desses 5 itens são os mais importantes. Mas a gente vai aprender aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu separei aqui alguns óleos essenciais que são importantes para o nosso equilíbrio do nosso corpo, tá? A gente podia falar aqui, antes, sobre alguns óleos essenciais que podem ser usados para o sono, né?
que seriam óleos calmantes, né? Inclusive, aí entra a lavanda, que é um dos nossos queridinhos, que a maioria das pessoas utilizam, né? Aí, lavanda, tem o Serenity, e tem alguns outros óleos aterradores, né? Que a gente utiliza também nessa questão do sono, que seriam o vetiver, o cedro, o frankincense, óleos que nos ajudam a aterrar, né? A nos acalmar, deixar a gente com o pé no chão mesmo. Então, eles nos ajudam a equilibrar então, o nosso corpo e ajudar a gente a acalmar. Quando a gente tem um sono, uma noite de sono revigorante, a gente acorda mais disposto, até mesmo para praticar exercícios, né? E aí a gente vai ter mais disposição sono é aquela o dia ele vai ser afetado, né, diretamente por essa questão do sono. E a gente não vai produzir tudo que a gente gostaria, a gente não vai conseguir se exercitar porque tá muito cansado, a gente já vai começar pegando qualquer coisa que tiver para comer, para não ter que, né, ter o trabalho de ir lá e preparar uma refeição, né, mais nutritiva, mais equilibrada. Então, tudo aí, o sono eu acho que é o primeiro, assim, de tudo, tá bom? Então, a gente vai falar sobre alguns óleos essenciais que a gente sabe que ajudam no resto, tá bom? Na questão física mesmo do corpo, na questão do emagrecimento. E eu trouxe aqui pra gente o primeiro óleo essencial, que é o óleo essencial de limão. E por óleo essencial de limão? Porque ele é um óleo, eu sempre falo, é o nosso queridinho, né? É um óleo que é muito barato, muito simples de usar, a gente não precisa ter nenhuma técnica especial para utilizar o óleo de limão. E ele pode ser usado durante todo o dia, né? Várias vezes ao dia, e podemos usar ele todos os dias. Eu gosto muito de usar. É isso, Vânia. Ele é um óleo coringa, né? Exatamente. Eu digo assim, olha, se você não sabe por onde começar, não sabe qual óleo usar, começa pelo limão. Vai tendo as suas experiências com o limão. Por quê? Olha quantas coisas o limão ele provoca no nosso corpo. Ele provoca uma limpeza profunda no nosso corpo. Ele desintoxica o nosso corpo, né? Ele limpa o nosso corpo, inclusive de metais pesados. Vocês sabem que a gente consome nos nossos cosméticos, dos nossos produtos de higiene e limpeza, muito metal pesado que fica no nosso organismo, a gente não tem nem ideia da quantia de coisa que a gente absorve, né? E fica no nosso organismo que o nosso corpo não consegue limpar. Então, o limão é um óleo perfeito para isso. E como que eu posso usar o limão? Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, mas estão me vendo? Não, né? O meu Sim, eu estou. vídeo sim? Sim. Então, eu posso pegar um copo de limão, um copo de água e adicionar 2 ou 3 gotinhas de limão. Aqui eu tenho só um pouquinho de água porque eu já estava tomando, tá? Opa, peguei um limão vazio. Assim, não dá para demonstrar, né, com limão vazio. Então, eu vou pegar um limão e vou botar uma gotinha, ou 2, tá? Não tem problema. Então, hoje consigo ver. Ótimo. Então, a gente vai colocar aqui 1 a 2 gotinhas. Claro, se eu tenho um copo cheio, eu posso botar 3 gotas de limão e tomar a água com limão. Só assim, só isso. Sem nenhum, nada mais, sem nenhum mistério, né? Pego, coloco a água aqui e bebo a água com limão. Pode ser, ao longo do dia, posso ter uma garrafinha e colocar algumas gotas na garrafinha e tomar ao longo do dia. A gente pode tomar ao longo do dia, a gente precisa lembrar que a gente pode tomar 20 gotas de óleo essencial, tá? Mas a gente vai falar sobre vários óleos essenciais aqui e vocês vão ver que mesmo a gente utilizando todos eles, a gente não vai chegar a 20 gotas, tá bom? Só para que vocês tenham a ideia de que a gente não toma óleo essencial demais, entende? Que a gente consegue fazer isso de uma forma segura, tá? 20 gotas é uma medida tranquila para o nosso organismo funcionar bem
e limpar, desintoxicar e fazer todo esse trabalho aí para ajudar na perda de peso, tá bom? Então, eu indico normalmente as pessoas começarem o dia já tomando limão. Se você tem problemas com limão, tomar o limão em jejum, não tome limão em jejum. Toma ele, come alguma coisa e depois toma o limão, tá bom? Mas tomem limão de manhã, gente. O limão, ele ajuda a limpar o corpo, a desintoxicar, melhorar a saúde digestiva. Quem aí não tem, conhece alguém que tem problema com o intestino preso, né? Que não consegue ir aos pés, não consegue fazer as necessidades sem a ajuda de um laxante, de alguma coisa. Ou que fica muitos dias, né, sem ir aos pés. Então, peguem o hábito, ensinem essas pessoas a usarem 2 ou 3 gotinhas de limão na água morna, tá? Não é a água gelada e nem a água no estado natural da torneira, tá? Ela é um pouquinho morna, um pouquinho acima do estado de não quente, não água de chimarrão, não água de café, tá? A água um pouquinho mais quente do que a água no estado natural, um pouquinho acima né, da temperatura natural da que sai da torneira. E aqueçam só um pouquinho e usem isso de manhã cedo. Experimentem isso e depois me contem. É 2 ou 3 gotinhas. Pode tomar 2, tá? Quem tá começando, mas tá com 2 gotinhas. Toma 2 gotinhas de manhã cedo num copo de água morninha, tá? Água morna que dê para botar o dedo dentro sem queimar, tá? Esse acho que eu acho que a melhor forma de medir, assim, de saber a temperatura. Quer botar o, né? Pega um pouco, esquenta um pouco de água, vira um pouquinho no dedo, vê se tá muito quente. Se tá muito quente, põe um pouquinho de água fria junto. Não deixa muito quente e não gelada, tá? Gelada, a gente pode tomar gelada ao longo do dia, mas de manhã cedo, para o detox do nosso organismo, para o bom funcionamento do nosso sistema digestivo, né? A gente deveria tomar ela morna. Eu aprendi isso com uma amiga minha que ela trabalha com, ela ensina, né, práticas de Ayurveda. E ela disse que, entre outras coisas, ele ajuda, claro, no nosso a fazer essa limpeza do estômago e a gente ir aos pés mesmo, de uma forma mais natural, sem precisar, né, sofrer, né? Porque às vezes as pessoas sofrem muito para isso, né? Para ter essa digestão. E uma coisa que os médicos naturalistas eles falam muito, né, que ensina muito dessa medicina natural, né? Eles falam que o certo era nós termos esse hábito de irmos aos pés de manhã, né? Então, porque o nosso corpo ele fica processando durante a noite enquanto a gente dorme e de manhã a gente faria essa limpeza. Eles disseram que inclusive, quem segue o Dr. Victor Sorrentino já deve ter ouvido ele falar sobre isso, né? Que a gente precisa criar o hábito de ir no banheiro de manhã, né? Fazer as nossas necessidades de manhã cedo, que isso ajuda no bom funcionamento do nosso intestino, tá? Então, essa dica é a primeira de todas. Quem quer emagrecer precisa ter o seu intestino regulado, né? Se a gente tiver com o intestino desregulado, é muito difícil de emagrecer. Porque a gente já sabe, né? Fica com o intestino preso, fica com gases, fica com dificuldade de ir aos pés e parece que vai ficando inchada, né? Então, o limão, ele além de desinchar o corpo, né? A gente tomando limão durante o dia, essa dica de tomar ele de manhã cedo, na água morna, façam e depois vocês me contem. Quem fizer aí e depois tiver resultado, me conta, me chama no WhatsApp, ele diz, ó, deu certo, tá funcionando, eu quero saber, porque, olha, todas as pessoas que eu falei, eu mesma tinha esse problema antes de usar os óleos essenciais. Eu tinha muita dificuldade de ir aos pés. E depois que eu comecei a tomar o limão, nossa, eu já tinha melhorado, mas quando essa minha amiga me ensinou a tomar de manhã com água morna, tira e queda, como diz, né? É muito rápido o resultado, tá bom? Aí, um outro óleo essencial que a gente pode usar, né, para acelerar a queimadura. Quer fazer cocô de manhã quando acorda, você faz? Tá bom. Outro óleo essencial que a gente pode utilizar para quem está querendo perder peso aí, queimar as gorduras mais rápido, né? Acelerar esse processo da queima de gordura,
é o óleo de gengibre. O óleo de gengibre, ele é um óleo que, além de melhorar a saúde digestiva, ser um anti-inflamatório natural e, por isso, também ajuda muito no nosso sistema digestivo, no nosso sistema, né, para eliminar as inflamações e ajudar, né, no bom funcionamento do corpo. Ele ajuda a reduzir o apetite e ajuda a queimar as gorduras localizadas, né, a queimar a gordura mais rápido. Então, ele acelera esse processo de emagrecimento. A única coisa é que o gengibre, ele é um óleo um pouco mais forte que o óleo de limão, né? Algumas pessoas, elas não vão conseguir tomar ele assim num copo d'água. E aí, o que eu indico para quem não consegue tomar o gengibre no copo d'água? Eu gosto muito de colocar no chimarrão. Você pode botar num chá, né? Mas aí tem que cuidar. Uma gota de gengibre é muito forte, tá bom, gente? Então, o que pode fazer é a técnica do palito, de colocar o palito no gotejador ali e colocar no chá, tá? Porque o chá quente já vai ficar forte, né? Então, cuidar isso para não se queimar, né? Não ficar mais, não ficar ardendo a boca. E uma coisa que eu gosto muito de usar aqui em casa para esses óleos quentes é usar a cápsula vegetal, tá? Essa cápsula gelatinosa, né? Gelatinosa, vegana é a outra. Pode tomar na cápsula, tem alguma restrição. Isso, é isso que eu tô falando. A gente pode usar na cápsula, tá? E aí vocês vão utilizar conforme a necessidade de cada corpo. Ótimo, o gengibre é ótimo para pressão alta, para colesterol e para diabéticos. Perfeito, muito bem lembrado. Obrigada, Vânia. E então, aqui eu tô falando assim de um modo geral, tá, gente? Porque a gente tá falando de emagrecimento, mas sim, o óleo essencial do gengibre é excelente para quem tem problemas de pressão alta, principalmente, e para diabéticos, tá? Ajuda muito na questão da insulina, tá bom? E aí, uma forma de usar esses óleos, como o gengibre, logo depois a gente vai falar sobre a canela, é utilizar ele na cápsula, tá? Então, quando a gente vai utilizar na cápsula, isso vai depender muito de quantos óleos vocês vão utilizar. Lembram que eu falei de que nós podemos utilizar 20 gotas de óleos por dia? Então, a gente vai ver, eu peso quanto? Primeira pergunta, quanto eu peso? Se eu peso 60 quilos? Se eu peso 60 quilos, eu posso utilizar uma gota a cada 20 quilos, tá bom? Uma gota de óleo essencial para cada 20 quilos corporal. Então, se eu peso 60 quilos, eu posso utilizar 3 gotas de óleo essencial, tá? De cada óleo essencial por vez. Só que se eu vou utilizar o gengibre, o limão, a canela, se eu vou utilizar vários óleos essenciais, se eu tenho esses óleos à disposição, então eu vou dividir ele ao longo do dia, essa quantidade que eu posso tomar e a quantidade do meu corpo. Por exemplo, vamos dizer que eu quero tomar o gengibre, as 3 gotas que eu posso tomar 3 vezes por dia. Pesava 60 quilos, nem lembro quando. Ai, sim. Vamos voltar isso aí, vamos voltar esse peso aí. Dá para voltar, hein? A gente pode até criar um desafio. O que vocês acham de um desafio de emagrecimento aí? A gente faz um desafio de emagrecimento em equipe, né? Seria legal. Então, a gente pode fazer isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa quantidade de gotas. Eu quero tomar uma gengibre com limão. Vou dividir durante o dia a quantidade de gotas, tá? Para que eu possa, ao longo do dia, tomar várias vezes, ou menos gotas de cada um, para a gente tomar mais seguido. Ou eu tomo num horário limão, no outro horário o gengibre, no outro horário canela. E aí a gente vai distribuir isso ao longo do dia, tá bom? O bom, para quem é consultor aqui e não sabe fazer isso, gente, por favor, precisa aprender a dividir isso aí durante o dia, tá? As dosagens. Quem não é consultor, que está aqui pela primeira vez, quem é cliente ou quem nunca consumiu óleo essencial, ficou com dúvida, pergunta, tá bom? A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês e para ajudar. Porque a gente quer realmente que cada um que adquira seu óleo essencial tenha as suas experiências e tenha resultados com eles, porque a gente sabe que os óleos essenciais funcionam. Só que ele guardado lá na prateleira, ele não vai emagrecer, não vai ajudar ninguém a emagrecer, tá bom? E a gente também tomando de uma forma errada, a gente também não vai ter um resultado tão satisfatório. Então, a gente pode sim, né, como eu digo, potencializar os resultados com os óleos essenciais.
dormindo bem, eu estou me alimentando bem. As pessoas dizem assim, eu tenho uma dieta saudável, como bem, direitinho, como fruta e verdura, e durmo bem e tal, e não consigo emagrecer. Vamos utilizar os óleos essenciais, então, para potencializar isso. Eu conheço pessoas que treinam e que comem direitinho e que têm dificuldade de emagrecer, né? Então, eu já falei, né? Eu digo, vamos utilizar os óleos essenciais, vamos usar de uma forma, né, correta. Vamos utilizar frequente. Não adianta hoje também, uma outra coisa, né? Um detalhe. Não adianta hoje eu utilizar todos eles, aí dividir certinho pro meu peso, a quantidade que eu vou usar, vou fazer aqui meu protocolo. E hoje eu faço bem direitinho. Amanhã eu esqueço de fazer. Depois amanhã eu esqueço. No outro dia, eu lembro todo um deles. Depois esqueço durante o dia. Então, a gente não vai ter um bom resultado se a gente não tiver uma frequência, tá bom? Então, isso é uma das coisas bem importantes, tá? A gente ter um sono de qualidade, ter uma alimentação, né, melhor possível, mais comida e menos, como é que diz, descascar mais e abrir menos pacote, menos embalagem, né? A gente vai ter uma alimentação mais... E fazer exercício físico. E aí a gente vai introduzir os óleos essenciais no meio da nossa rotina, tá bom? Então, eu posso utilizar o limão de manhã, eu posso utilizar no meio da manhã, quando eu for fazer um lanche, alguma coisa, eu posso utilizar um outro óleo essencial. Antes do almoço, por exemplo, uns 30 minutos antes do almoço, utilizar um óleo essencial que vai me ajudar a diminuir o apetite. O gengibre é né, que ajuda a reduzir o apetite. A gente tem a canela, a gente tem o peppermint também, que eu vou falar agora, adiante, que ele ajuda também, né, a diminuir o apetite, tirar aquela vontade de comer, né? O grapefruit, que é um dos nossos químicos também, que ajuda nesse processo aí de a gente diminuir essa fome emocional, né, que às vezes a gente tem. Ó, tá aí, grapefruit. Eu adoro esse óleo, porque ele é ótimo para a gente tomar na água, né, na água saborizada. Sabe o que a gente pode fazer? Quem gosta muito de tomar refrigerante e não consegue perder o hábito de tomar refrigerante, colocar umas gotinhas do grapefruit, ou do limão, ou do laranja, ou de um outro óleo cítrico, na água mineral com gás, né? E aí, ao invés de a gente beber refrigerante, né, ou um suco, uma bebida doce, porque às vezes a gente toma aqueles sucos de fruta que a gente acha que é saudável tomar, né? Compra o suco lá de caixinha. Ah, não, mas eu tô tomando suco de fruta, né? E aí você tá tomando um monte de açúcar, né? A gente tem que cuidar muito isso, né? Com o açúcar da nossa alimentação. Então, esses sucos e os refrigerantes, ele aumentam muito o nosso índice, né? O nosso nível de glicemia, o nosso índice de açúcar no sangue. Então, ele vai fazer com que o nosso corpo sinta, no primeiro momento, muita energia, mas depois fique muito lento, né? O nosso metabolismo fica muito cansado. E aí o grapefruit, ele é um óleo que ele trabalha, né, queimando a gordura localizada no sistema linfático, né, ajudando a liberar as toxinas. Ele é um ótimo diurético também para quem tem problema aí, né, de ficar com retenção de líquidos, né? Então, ele é ótimo para quem tem problema de retenção de líquido. Ele é um ótimo antioxidante, né, das células, e ele ajuda muito na parte emocional, né? Controlar a ansiedade e a fome emocional, né? Às vezes a gente precisa controlar as nossas emoções, como eu falei no início, né? Equilibrar as nossas emoções, a nossa parte emocional, é muito importante no processo de perda de peso. E como que eu equilibro as minhas emoções? Tomando toranja, né? O grapefruit? De preferência, não. De preferência, a gente usar ele de uma forma inalatória, tá bom? Usando ele na palma da mão. A gente pode pegar o toranja, colocar uma gotinha na palma da mão, né? E aí, depois, eu vou fazer o quê? Eu vou esfregar as minhas mãos, eu não preciso ficar esfregando muito forte, e vou inalar. Eu vou inalar profundamente. Posso usar no difusor? Posso colocar no difusor? Posso colocar no meu colar difusor? Pode. Só tem que tomar cuidado se for usar próximo da pele, para que a gente não se exponha ao sol. Tá? Esse óleo, ele é muito indicado para quem quer fazer massagem, aquelas massagens de drenagem linfática, sabe? Então, as massagens de drenagem linfática, elas ajudam a acabar com aquela famosa
aqueles furinhos, né, da pele, a celulite. Então, o óleo de toranja, ele ajuda nesse processo de desmanchar essas gorduras, né, da celulite. Então, a gente pode tomar o óleo de toranja e pode utilizar ele na massagem, porque aí a gente vai estar acabando mais rápido com a celulite, né? Usa ele interno, né, em água, como eu fiz com o limão aqui, vai, coloca durante o dia, pode ter numa garrafinha e ir tomando, pode colocar na água e tomar uma água com gás, ou pode fazer uma água saborizada, pode botar uma água saborizada com frutas, né? Pode inclusive fazer aqueles shakes, né? A gente tem inclusive, né, aquele o shake da doTERRA, que ele ajuda muito, que ele substitui uma refeição, né? Eu não trouxe ele aqui para a gente falar sobre ele, mas eles são ótimos também como uma opção para quem quer fazer, né? Quem tem esse hábito de treinar também e de substituir refeições por shake. Aí você pode substituir uma das refeições, né? De preferência, por exemplo, o café da manhã ou a janta, por tomar um shake, né? Ao invés de fazer a refeição. E pode utilizar também o grapefruit nos sucos, né? Suco verde, quem gosta de fazer suco verde, quem gosta de fazer esses mix, assim, essas, né, para detox, né? Ajuda também. Pode colocar limão? Pode colocar grapefruit, laranja, qualquer óleo cítrico, ele vai ajudar, né, a limpar o organismo. Mas o grapefruit em especial, ele é perfeito para esse processo de desmanchar as gorduras localizadas. E a gente está falando de emagrecimento, está falando aí do verão que está vindo, né, que as pessoas querem querem um jeito, uma fórmula mágica para acabar com a celulite. Gente, não existe fórmula mágica, a gente precisa hidratar, precisa se hidratar, tomar muito líquido, né? Até o que eu tô com a boca seca já de tanto falar. E a gente precisa se hidratar por dentro, muito líquido, e também utilizar esses óleos que podem ajudar no sistema linfático aí a liberar as toxinas. Então, ele vai ajudar a desmanchar as gorduras, e se a gente usar ele por dentro tomando, ele vai limpar por dentro. E se a gente usar por fora, ele potencializa, então, o processo de melhora no aspecto da celulite, tá bom? A gente participou de um treinamento, de um curso com uma esteticista, e ela falou sobre isso, né? Sobre o uso do óleo essencial de toranja nas massagens para a eliminação das celulite. Só que aí vem um detalhe, precisa ser usado à noite, tá bom? Não pode ser usado durante o dia e se expor ao sol. Então, pode usar um óleo de coco, pode usar um outro óleo carregador ou um creme de massagem e aplicar na área da celulite e fazer uma massagem. Não precisa ser aquelas massagens de sovapão, tá, gente? Só pode aplicar até a pele absorver o óleo essencial. Eu vi que tem alguma pergunta aqui, deixa eu só conferir aqui. Se tá dentro do que a gente tá falando, a gente já... Uau, tem um monte de coisa aqui. Esse ali a gente já tinha falado. A gente vai falar sim sobre o Smart Sasse. Estou mostrando o shake. Isso. Eu não tenho shake, eu não experimentei ainda. Eu estou usando as vitaminas e eu estou achando maravilhoso, né? A gente eu vejo assim que ajuda muito nesse processo também a gente fazer a suplementação, né? Tangerina, sim, tangerina também dá para usar para celulite. Dá sim. Apesar de o grapefruit ser melhor que o tangerina nesse sentido, tá? Mas pode usar sim. Os cítricos em si, eles têm esse poder de liberar, de desmanchar as gorduras, tá? Mas o grapefruit, ele tem algumas propriedades dele específicas no sentido de desmanchar, de liberar as toxinas também, junto ali com as gorduras, no caso da celulite, tá bom? Que é um processo meio inflamatório ali, meio que coisas que a gente vai ficando sobre a pele, tá bom? Eu ia falar sobre outra coisa que eu acabei esquecendo. Sobre a massagem que eu tava falando, né? Então, usem a massagem, façam uma massagem suave, tá? Não precisa ficar lá forçando a pele, né? Nada forte. A gente pode fazer uma massagem suave até que a pele absorva o óleo essencial, então, com o óleo carreador, tá? Usem com óleo carreador por 2 motivos. Uma,
que aí ele precisa, o óleo essencial, ele vai render mais, tá? E ele vai ficar mais tempo agindo na pele, porque vocês sabem que o óleo essencial ele é volátil, então ele evapora, né? Em alguns segundos, alguns minutos depois, né? Alguns minutos depois ele evapora da pele. Então, se vocês não utilizarem um óleo carreador ou um creme de massagem, vocês vão desperdiçar o óleo essencial, né? Porque vai ficar ruim de massagear, vocês vão precisar mais óleo essencial para fazer a massagem e vocês vão desperdiçar, né? Vai ter que usar mais e ele não vai ficar agindo por tanto tempo. Então, com o óleo carreador, além de ele ajudar a absorver o óleo essencial para dentro, né? Entrar dentro da pele, essa absorção do óleo essencial pela pele, vai ajudar a ficar mais tempo agindo ali naquela área que é a área que a gente quer desmanchar a celulite, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa. Ah, as vitaminas. E para estrias. Estrias é um outro departamento. Estrias a gente tem outros óleos essenciais que a gente pode usar também, tá? De preferência, utilizar óleos que vão restaurar colágeno, tá? E vão agir na cicatrização da pele. Vitaminas são excelentes, não faço dieta sem as vitaminas, me dá muita energia. Exato, isso mesmo, que eu ia comentar também, que eu acabei mudando de assunto muito rápido. As vitaminas nos ajudam a ter energia, sim. Outra coisa que eu estava falando, eu estou passando de um assunto para o outro aqui, a das estrias. As estrias a gente precisa utilizar óleos que vão ajudar na produção de colágeno, de preferência óleos como o lavanda, né, que ele estimula a produção de colágeno, o frankincense, o mirra, e agora a gente tem esse outro óleo maravilhoso aí à disposição, né, da gente, que é o... Me esqueci o nome, me deu um branco, gente, o óleo azul que foi lançado agora. Me esqueci o nome. Yaropom. Obrigada! Gente, esse óleo, ele é incrível para a pele. Gente, ele foi registrado, inclusive, no Brasil, como um anti-age, porque ele pode ser usado em todas as nossas misturas, com o nosso, inclusive com os produtos da linha Verage, né? Ou com os sérums que a gente vai fazer para nossa pele, que a gente pode fazer o rolãozinho, né? E utilizar. Então, o Yaropum é uma ótima... um ótimo óleo para a gente incluir no nosso rolon ou no nosso creme para estrias, tá bom? A gente sabe que a estria ela é um processo um pouco mais demorado de cicatrização, mas sim, melhora muito a aparência das estrias com o uso dos óleos essenciais, tá bom? E aí tem um detalhe também, né? Precisa fazer esfoliação, tá? Vocês podem fazer uma esfoliação com açúcar ou com farinha de milho, e utilizar o óleo de coco, né? Pode ser, inclusive, aí nesse caso pode ser o óleo de coco, aquele de cozinha, não precisa ser o óleo pressionado, né? E utilizar, então, os óleos essenciais também, tá? Na esfoliação da pele antes de aplicar esse sérum. A gente faz um sérumzinho, né? Faz um rolon e já deixa prontinho uma mistura e aplica sobre as estrias, tá bom? Aí, eu trouxe aqui o óleo de canela cássia. A canela, ele, como a gente já falou antes, ele diminui o nível, né, de açúcar do sangue. Então, ele ajuda muito no processo no controle, né, dos níveis de açúcar. Ele é um poderoso antioxidante das células. Ele acelera o metabolismo. E aí tá o pulo do gato para quem quer emagrecer mais rápido. Quem tá já treinando, quem tá se alimentando direitinho, usa canela, que vai acelerar muito o metabolismo, né? Ajudar a queimar as calorias aí mais rápido. E ele tem propriedades anti-inflamatórias também, que ajudam também a limpar o nosso corpo e ficar protegido de inflamações. A gente sabe que as doenças, elas começam por pequenos processos inflamatórios dentro do corpo, né? Às vezes, doenças de alta proporção aí, eu não quero citar nomes aqui, mas começam por pequenos processos inflamatórios. Então, a gente pode deixar o nosso corpo livre, né, de inflamações e utilizando o canela, ok? E aí, eu trouxe aqui o peppermint, o nosso queridinho. Aqui em casa a gente não vive sem peppermint, gente. Por quê?
porque o peppermint, ele faz a oxigenação das células, é uma coisa maravilhosa. Oi? Oi? Estão me ouvindo? Agora voltou. Sim, Ah, mas obrigada. travou. Mas tem uma Sim, parte verde aqui na tela também. sim, tá bom. A minha internet caiu. Deu um pique da minha internet. Eu troquei aqui a internet, tá? Acho que agora tá aparecendo direitinho, né? Então, o peppermint, gente, ele dá energia pra gente treinar, ele aumenta o nosso foco, o nosso poder de concentração. E a questão da clareza é muito inteligente isso, é muito interessante isso, porque ele ajuda o nosso corpo a perceber o que a gente precisa fazer. Se a gente precisa, a gente já se exercitou e a gente precisa descansar, a gente precisa ter um tempo de descanso, a gente consegue perceber isso utilizando o peppermint. É incrível como a gente consegue perceber isso, a clareza da mente. Olha, meu corpo está cansado, eu preciso descansar um pouco. Então, você vai, descansa e depois volta às suas atividades. Meu marido, ele diz isso, que o peppermint mantém ele acordado, disposto, fazendo as coisas, mas tem uma hora que ele diz assim, ó, tem uma hora que eu sinto que não adianta, que ele diz assim, ó, não adianta mais tentar, vai dormir um pouquinho, descansar. E aí ele vai, dorme, tira um cochilo e aí ele volta. Ele disse, eu volto novo, porque ele disse, eu percebi, ele me falando, né, relatando, eu já sabia disso, mas aí ele relatando, disse, muito surpreso, ele disse, eu não sabia que o peppermint, que era o peppermint que estava fazendo isso. Daí ele disse, um dia eu inalei peppermint porque eu queria ficar mais um tempo acordado, e ele disse, eu senti que eu precisava dormir, eu fui lá dormir, descansei e voltei, depois continuei fazendo o que eu estava fazendo. Então, é uma questão muito importante a gente perceber os sinais do nosso corpo, e o peppermint ajuda muito a gente perceber isso, tá bom? Eu acho muito legal isso. Ele ajuda na digestão, na questão de quem tem refluxo, quem tem problemas de ansiedade, que quer comer doce toda hora. Então, é um outro óleo que pode ser utilizado, né, antes das refeições também, para a gente diminuir a vontade de comer. Às vezes a gente está com aquela fome emocional, aquela vontade de comer um monte. Isso, eu acho que a Adriana que falou, né? Exatamente, essa questão da clareza que ele traz para a mente, né? O peppermint, ele nos dá essa clareza. E ele tem uma ação antidepressiva muito poderosa, e isso é muito legal, principalmente associado com um óleo cítrico. A gente recomenda sempre utilizar, o Dr. Hill fala, né, que a combinação do peppermint com o laranja, ele tem uma ação incrível, um poder, né, de tirar a gente do estado depressivo. Então, a combinação de peppermint e laranja é incrível. Se vocês ainda não experimentaram, experimentem, né, utilizar os dois juntos. Mas ele em si já tem essa ação antidepressiva.
Até pelo fato de ele nos deixar mais energizado, mais ativo, né? Vamos lá, então. Como a gente utiliza o peppermint, gente? A gente pode utilizar ele, assim como eu falei, né? Inalando, ajudando a gente a ficar mais disposto, mais energizado para treinar. E a gente pode utilizar ele também dentro da água, né? Para tomar, para ajudar, para facilitar na digestão, principalmente quem tem problemas digestivos, tá bom? Quem tem problemas aí de dificuldade digestiva, ele ajuda muito, né? Eu já tinha falado sobre isso. Mas uma coisa que eu gosto de fazer e que o Paulo Benger ensinou é colocar na ponta da língua um pouquinho, né? Molhar o dedo no peppermint e colocar na ponta da língua ou no céu da boca, porque ele dá uma sensação de queimor no primeiro momento e depois de refrescância. Então, duas coisas acontecem nesse momento, tá? E a nossa língua, né? Na nossa boca, ali, os reflexos do peppermint é como se ele estivesse pegando fogo, né? Então, ele avisa o nosso cérebro que tem alguma coisa queimando ali e que a gente não pode comer agora. Então, ele ajuda a enganar o nosso cérebro na questão da fome. Não que ele vai nos trazer saciedade, mas ele vai enganar, tipo assim, agora não pode comer porque agora tá queimando aqui, sabe? E outra coisa que ele dá é aquela sensação de refrescância, como se você já tivesse escovado os dentes. E normalmente, quando a gente escova os dentes, a gente não tem vontade de comer depois, né? No máximo, a gente tem vontade de tomar água. Então, ele nos dá essa clareza também de que a gente precisa tomar mais água. O limão também ajuda a fazer isso, tá? Ajuda o nosso corpo a lembrar que precisa tomar água. Então, eu acho que quem já usa limão aí pode confirmar isso, né? Quando toma limão frequente, o corpo lembra a gente que precisa tomar mais água. E o peppermint é a mesma coisa, tá bom? Ele nos ajuda a lembrar que a gente precisa tomar mais água, dá essa questão de refrescância também na boca e ajuda a tirar a vontade de comer. Então, se a gente está com vontade de comer um docinho, aquele docinho depois do almoço, passa um peppermint na ponta da língua ou no céu da boca e depois vocês vão esquecer do docinho, rapidinho. E aí, o nosso blend, nessa mistura metabólica, que é o Smart Sass, que eu adoro. Por que eu adoro esse óleo? Porque ele tem os 5 óleos que eu falei antes, todos eles dentro, né, de um vidrinho. Deixa eu ver aqui, ó. Trouxe aqui ele. Né? Em um vidrinho, em um frasco, a gente tem a mistura dos 5 óleos poderosíssimos, né, na questão do emagrecimento. Então, é muito mais fácil a gente tomar algumas gotas de Smart Sass do que a gente ir lá pingar uma gota de canela, uma gota de gengibre, uma gota de limão dentro da cápsula, né, e tomar. Então, a gente pode tomar o Smart Sass. Quem aguenta tomar, né, na água, toma na água. Ele não é tão forte quanto se eu pingasse cada uma das gotas desses 5 óleos que tem dentro dele, né? E o que acontece, né? Ele vai potencializar, porque quando a gente está tomando o gengibre, a canela, o peppermint, o grapefruit, a gente tem uma ação. Vocês viram ali que eu falei sobre as ações de cada um deles separado. Mas quando a gente utiliza todos... Tá mudo? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá, porque disseram que ficou mudo. Tá bom. Então, vamos lá. Quando a gente usa os 5 óleos juntos, eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, que com óleo essencial, nunca 1 mais 1 vai ser 2. Imagina 5 óleos essenciais. A gente tem um potencializando o resultado do outro. E por que eles colocaram esses 5 aí? Os pesquisadores, os médicos cientistas da Doterra chegaram a a conclusão que esses 5 óleos juntos, eles trabalham, né, no nosso metabolismo, acelerando o nosso metabolismo, fazendo tudo aquilo ali que eu já falei, né? Limpando, tirando a fome, né? Ajuda a diminuir as gorduras, então acelera o metabolismo, faz tudo isso, né? E a gente tem essa mistura dentro de um frasco. E aí a gente pode utilizar ele. Eu gosto de utilizar ele 3 vezes ao dia, tá? Então você pode, por exemplo, utilizar... Voltamos àquela medida do peso. Eu tenho 60 quilos. Eu gosto sempre de usar a dos 60 quilos, que é mais fácil, tá, gente? Pode ser 80 quilos, pode ser 100 quilos, mas acho que 60 quilos é mais fácil de a gente usar. Eu tenho 60 quilos e eu vou usar, então,
3 gotas de óleo essencial por vez, né, dele. E aí eu posso usar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia. Se eu usar 3 vezes ao dia, vai dar 9 gotas. Se eu usar 4 vezes ao dia, vai dar 12 gotas, tá? Ainda não vou chegar nos 20 gotas. Então, eu posso pensar em tomar umas gotas na água, posso botar na minha garrafinha o grapefruit, posso botar na garrafinha o limão, posso. Mas o que eu posso fazer também? Eu posso usar os outros óleos cítricos para inalar, posso colocar no difusor, né? E, inclusive, o Smart Sass, a gente utilizando ele no difusor, ele também nos ajuda a controlar, né, essa ansiedade, essa fome que a gente às vezes tem, e que nem sempre é uma fome realmente, né, de falta de comida no nosso corpo. Às vezes é aquela fome emocional. A gente tem, né, vontade de comer. Esses dias eu li alguma coisa que dizia assim, se você tiver com fome, tome um copo d'água, que pode ser sede. Se você continuar com fome depois, você come, né? Então não vai comer, porque aí era fome de verdade. Mas normalmente o nosso corpo, ele dá sinal de fome, às vezes quando a gente está com sede. Eu tô com sede, tô seca, né? Tô desidratando, e aí eu sinto fome. E nem sempre é fome, às vezes é sede, tá bom? Vamos lá. Ver se tem mais alguma pergunta. A gente já tá chegando ao final, tá? E aí eu trouxe um último óleo aqui, porque eu falei no início sobre aqueles 5 pilares, né? E eu falei sobre a questão emocional e falei sobre a questão hormonal. Minhas amigas, o equilíbrio ou o desequilíbrio, né, hormonal, ele é uma das coisas que impede muitas vezes a questão do nosso emagrecimento. Às vezes a pessoa diz, eu não estou conseguindo perder peso, mesmo me alimentando, mesmo me exercitando. Nós precisamos, nós mulheres, a gente sabe que a gente tem o nosso corpo, ele tem uma formação diferente do corpo do homem, né? E a gente precisa, por conta dos ciclos, né, menstruais, nosso corpo, ele tem uma necessidade diferente do dos homens. E a gente perde peso e ganha peso diferente dos homens, né? Então, a gente precisa manter o nosso equilíbrio hormonal. E esse óleo em específico é um óleo muito bom, né, para as mulheres fazer essa regulagem hormonal, né, esse equilíbrio dos nossos hormônios femininos, né? Não, a gente está falando aqui na questão mesmo dos hormônios femininos, que ajudam também, ele ajuda também como um antidepressivo, ele ajuda como um diurético, né? E aí tem 2 coisas ali muito legais nesse óleo, que ele nos ajuda na falta de confiança e ele ajuda, né, a curar feridas emocionais, aromaticamente usando ele, né? Ele nos ajuda nessa falta de confiança e nessa cura das feridas emocionais. Acho que isso está totalmente ligado, sabe, com o nosso processo de perda de peso. Às vezes a gente não perde peso por algumas coisas emocionais que estão não resolvidas na gente, né? Então, essa questão de curar as feridas emocionais e essa falta de confiança, às vezes que acaba sendo abalada pelo próprio excesso de peso, né? Pelas gordurinhas indesejadas, pela celulite que a gente está vendo ali, que a gente não sabe como tirar. Então, às vezes, essa falta de confiança, ela precisa de um apoio, né? E o gerânio, ele faz esse suporte, né, para o nosso organismo, para nos ajudar, nos dar confiança, nos ajudar a curar as feridas emocionais e nos deixar mais confiante para a gente, né, ter mais sucesso no nosso processo de emagrecimento, tá bom? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu trouxe aqui esses óleos essenciais maravilhosos para compartilhar com vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês querem saber mais sobre algum deles? Podem perguntar. Querem contar alguma experiência? Abram o seu microfone e me contem como é que está o processo de vocês aí. Vocês já começaram a utilizar óleos essenciais para perder peso? Ainda não tentaram nenhum? Querem testar? Querem fazer um grupo de desafio? Vamos lá! Vamos lá! Smart Sassy, tomar quanto tempo antes das refeições? 30 minutos antes é suficiente, mas se você esqueceu de tomar ele antes, toma depois, não tem problema, tá?
o importante é tomar. Toma ele de preferência 3 vezes por dia. Se você está no processo de emagrecimento, né, de quero emagrecer, quero perder peso, estou com foco nisso, toma ele 3 vezes ao dia, tá bom? Se você não tiver ele e quer escolher alguns dos outros óleos, aí, como eu fui falando aqui, né? Tem alguns que ele é melhor para queimar as calorias, tem outros que é melhor para limpar o organismo. Então, você pode escolher qual deles você vai usar e ir dividindo a quantidade de gotas ao longo do dia. Usei Smart, Lemon e Grapefruit faz quase 2 meses, 4 quilos. Perfeito, é isso aí. E é um processo de emagrecimento natural, sem muito sacrifício, né? Sem passar fome, sem fazer dieta louca, sem fazer dieta da lua. A gente aqui em casa tinha uma piada que a dieta da lua come de tudo, só não come a lua. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta, quiserem conversar, quiserem falar, Karina, quer contar alguma coisa? A Karina é a rainha de perder peso muito fácil, não dá, a Karina não vale. Se ficou alguma dúvida, se vocês... Tem alguém aqui que nunca utilizou óleo essencial? Diga aí pra mim, falem aqui no chat. Nunca utilizou? É a primeira vez que tá ouvindo falar sobre óleos essenciais? Ah, é. O Rafa usou e perdeu 12 quilos, exato, olha aí. O Rafa, o marido da Aline também, eu não sei o nome dele, só na água, né? Exatamente, então é assim, ó. Gente, o óleo essencial, ele ajuda... Gabriel, obrigada. Ele ajuda muito no nosso processo de emagrecimento. Por quê? Porque ele vai ajudar no nosso equilíbrio emocional, ele vai ajudar o nosso corpo a se organizar, né? Ter essa clareza do que a gente precisa fazer. Às vezes ele vai nos dar aquele gás que a gente precisa, vai nos dar a coragem que a gente precisa de continuar. Às vezes é continuar a treinar, às vezes é continuar o quê? A fazer, seguir a dieta, né? Eu falo dieta, mas no sentido de, né, ter uma alimentação saudável, né? Não dieta de ficar restrito, ter uma restrição de alimento. Não, né? Uma dieta é uma refeição equilibrada, né? A gente comer frutas, verduras, legumes e, né, em quantidades adequadas. A gente não precisa comer. A gente não, como é que a gente não precisa viver para comer, a gente precisa comer para viver. Eu sempre falo disso, né? Então, é aquela coisa de nós comermos de uma forma, né, saudável, menos embalagens, né? Mais frutas, mais verduras, mais legumes. E a gente usar os óleos essenciais para esse suporte, né? Para acelerar o processo. A gente sabe que a gente fica com muita toxina no organismo, a gente fica com muita gordura, às vezes, de muito tempo, né? Quem conheceu os óleos essenciais há menos tempo, sabe, aí talvez não saiba, né? Mas a gente fica com coisas armazenadas no nosso corpo durante anos. Imagina quantos anos eu não usei óleos essenciais e eu tenho aí toxinas armazenadas, né? Gorduras armazenadas. Né? Às vezes o nosso fígado tá doente, né? Então não tá processando direito as coisas. Então a gente precisa ver. Claro, se eu tenho alguma coisa assim que tá ruim, que não, né, não tá funcionando direito, preciso procurar um profissional, um médico, fazer meus exames, né, ver as taxas da glicose, ver as taxas de colesterol, essa coisa toda. E aí a gente pode, sim, suplementar com os óleos essenciais. Sim, Estela, tá gravada e a gente vai subir pro YouTube, tá? Depois a gente compartilha o link no grupo. E a gente vai dar um suporte, então, né? Eu sei, né, que eu tenho problema com a insulina, né? Porque eu já tenho problemas da minha família, eu já tive diabetes gestacional, então, às vezes, as minhas taxas de insulina, elas aumentam conforme eu como muito carboidratos, eu utilizo muito açúcar. Então, eu preciso ter essa consciência, né? Que eu preciso diminuir o consumo de açúcar, diminuir o consumo de carboidratos. E eu uso, sim, os óleos essenciais para manter os níveis de açúcar no meu sangue bem controlado. Então, se eu tenho uma predisposição a ter uma diabetes, que foi o que a médica me falou, que eu tenho predisposição, eu vou demorar muito mais tempo para desenvolver, se é que eu vou chegar a desenvolver uma diabetes. Por quê? Né? Quando a gente tem essa consciência, né? Eu já fui no médico, tenho meus exames, tenho as taxas ali, eu sei aonde eu preciso trabalhar, né? Qual óleo essencial que eu posso usar para isso? Qual óleo essencial que eu posso usar para regular, para controlar os níveis de colesterol?
né? A gente sabe que o limão é ótimo para isso. Então, vamos utilizar mais o limão, mais frequente, né? E aí, fazer um protocolo específico, tá? Eu não gosto muito de passar, eu digo não passar um protocolo único para todo mundo, porque o nosso corpo é diferente, o nosso peso é diferente, a nossa vida é diferente, a nossa rotina é diferente. Mas cada um de vocês tem esse poder nas suas mãos de decidir qual óleo que eu tenho em casa, por qual eu vou começar. Eu só tenho limão, vou começar pelo limão. Então, eu posso tomar quantas vezes o limão por dia? Eu posso tomar 3, 4 vezes por dia, 5 vezes. Se eu for tomar só limão, eu posso tomar 5 vezes por dia limão, né? E eu vou, claro, vamos diminuir as doses, vamos fracionar, porque é sempre com óleo essencial, menos é mais. Então, eu posso tomar mais seguidos e menos gotas, tá? Quando vocês têm dúvida de quantas gotas tomar, tome menos. Eu sempre digo, tome menos e tome mais frequente. Porque o que acontece? Se eu tomar 3 gotas agora, meu organismo vai funcionar bem rápido. Mas aí, conforme eu vou tomando água e vou eliminando o óleo essencial, porque a gente sabe que o óleo essencial vai ficar no nosso corpo ali por 3, 4 horas funcionando, daqui 4 horas já praticamente não tem mais óleo essencial dentro do meu corpo. Então, o que eu preciso? Tomar de novo, né? Usar de novo, passar de novo, né? E aí, se eu faço isso com constância, eu tenho ele funcionando no meu organismo por mais tempo. Se eu tomo só de manhã ou só de noite, uma vez por dia, eu não vou ter o mesmo resultado. Porque durante essas 3 ou 4 horas, meu organismo está funcionando com óleo essencial. Daqui a pouco, ele terminou de eliminar o óleo essencial e aí eu vou passar um longo período sem o óleo funcionando no meu corpo. Então, eu não posso querer o mesmo resultado que eu teria se eu utilizasse, né, constantemente e frequentemente, né? Então, essa é a questão. Se a gente eu quero acelerar o processo de perda de peso, sim, posso usar os óleos essenciais. E aí eu posso fazer um protocolo. De manhã eu vou usar limão, no meio da manhã eu vou usar o grapefruit, antes do almoço eu vou utilizar o Smart Sasse e depois no meio da tarde eu vou utilizar limão de novo. E aí você vai jogando. Eu gosto mais do limão do que do grapefruit. Vou usar mais limão. Gosto mais do grapefruit do que do limão. Entende? Isso também quer dizer que a gente tem que avaliar isso. Eu gosto mais de qual? Então, eu vou usar o que eu gosto mais. Gente, ninguém precisa tomar nenhum óleo forçado. Eu não gosto do cássia. Então, o que eu faço? Eu uso o Smart Sasse, porque no Smart Sasse eu não consigo sentir o gosto da cássia, né? Eu consigo sentir o gosto de outros óleos prevalecendo e para mim fica super tranquilo de tomar, né? Inclusive eu tomo, por exemplo, Ongar. Ongar também tem cássia, só que o cássia puro eu não consigo tomar. Para mim, Jordana, eu não gosto de tomar o cássia puro. Mas quem gosta de tomar, toma o cássia, põe na cápsula, gosta do gostinho, gosta do cheiro, põe na cápsula, põe no difusor, gente, vai ser ótimo. Todos os óleos essenciais, eles agem no nosso sistema límbico, e eles vão agir no nosso sistema no nosso emocional, e eles vão nos ajudar também nesse equilíbrio, tá bom? Porque tudo começa dentro da nossa cabeça, né? Se a gente quiser adquirir hábitos saudáveis, a gente precisa pensar aqui, ó, eu quero hábitos saudáveis, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai programar isso. Hábitos saudáveis, né? E óleos essenciais. E aí é uma junção perfeita, né? Deixa eu ver. Estou utilizando há 2 meses. Corpo inflamado e agora com os óleos essenciais da terra tendo qualidade de vida. Perfeito, é isso mesmo. A gente vê muito isso, né? Quando a gente começa a utilizar frequentemente, o nosso corpo ele vai desinflamando, ele vai desintoxicando e a gente vai ficando livre, né? Pré-diabética, endometriose e fibromialgia. E como estou sentindo a diferença com os óleos essenciais. Nossa, isso é um milagre, né? Com limão e tangerina, estou emagrecendo. Perfeito, olha, eu nem falei sobre tangerina. E tangerina também é um cítrico. Os cítricos, eles atuam no nosso sistema límbico. Coisa maravilhosa, Josimara. Obrigada por compartilhar. Os cítricos, qualquer um dos cítricos, eles têm um alto índice de limoneno, que eles atuam no nosso sistema límbico, acionando nossas emoções, nossos sentimentos de bem-estar e felicidade. E a gente sabe que isso é uma das coisas que impulsionam a gente a ser melhor durante o dia, a ter mais ânimo para fazer as coisas, né?
Então, por isso eu também falei sobre o laranja, né? O laranja, ele tem mais de limoneno que o próprio limão, né? A tangerina também tem um alto índice de limoneno. O Yellow Mandarim, né, que a gente recebeu esse mês, né? Quem fez o LRP recebeu de brinde. E ele é uma delícia. Também pode ser usado no difusor. Gente, utilizem os óleos essenciais, tenham suas experiências e compartilhem isso. Se vocês ainda não têm óleos essenciais, falem com quem convidou vocês para essa aula. Se vocês são minhas convidadas, falem comigo depois, né? E vamos fazer um protocolo aí para vocês terem sucesso, né, no processo de controle ou de emagrecimento, né? Controle do peso ou emagrecimento, seja lá o que for o que vocês querem atingir. Existe um óleo essencial para cada coisa, para tudo. Existe um óleo essencial para isso, né? Essa é a frase da doTERRA. E a gente tem os melhores óleos, os óleos mais puros. E uma coisa que eu não falei aqui, mas que é importante citar, se você for usar óleo essencial para ingestão, use óleo essencial de qualidade, óleo essencial puro, tá? E os óleos essenciais da doTERRA, eles têm o selo CPTG, né, de certificado de pureza para ingestão, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, né? Já deu o nosso tempo aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem fazer aqui, pode fazer aqui. Se não quiserem, pode me chamar depois no WhatsApp, no direct, no Instagram, tá? Vou ter o maior prazer em responder as perguntas de vocês e ajudar. E se eu não conseguir, não souber responder, eu vou pesquisar e a gente vai descobrir, tá bom, gente? Tchau, tchau. Um beijo. Ó, gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Gi. Obrigada por tudo. Foi ótimo, maravilhoso. Um arraso essa mulher. Beijo. Beijo, tchau, tchau.